Quero te convidar a abrir a sua palavra no livro de Gênesis, no capítulo 41, versículos 50 a 52. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 41. Alguns têm aplicativo, outros têm a Bíblia em papel, outros têm a Bíblia no celular. Tem várias formas hoje. Importante que você leia a palavra de Deus. Amém? Gênesis 41, 50 diz assim: Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Amém? Antes de você se sentar, diga assim: eu quero a bênção de Manassés e Efraim. Pode sentar. José do Egito, ele foi um grande exemplo de vida para todos nós e ainda é. Pois José é aquele que aprendeu a vencer dificuldades. E quem aqui não tem dificuldades? Todos nós temos dificuldades, sempre. Mas a superação das dificuldades é algo que é muito importante na nossa vida e temos que aprender como realizar isso. José foi aquele que enfrentou múltiplos obstáculos. Não foi um obstáculo, nem 2, foram múltiplos obstáculos. E ele começou com uma coisa muito terrível. Ele foi traído pela própria família, pelos próprios irmãos. E isso é alguma coisa que quando alguém recebe na sua vida, significa muitas vezes a morte emocional. Quantas pessoas já conversei em gabinete e outras situações em que eles falam: tive um problema com a família e isso acabou completamente com toda a sua experiência de vida. José passou por isso. Depois ele foi acusado falsamente. Quem aqui nunca foi acusado falsamente de alguma coisa? Há pessoas que parecem que o maligno tem preferência em apontar e gerar alguma coisa que seja falsa. É ou não é? Mas tem. Foi jogado numa cova pelos irmãos, a sua túnica especial ganha do pai, rasgada, manchada de sangue, aliás, rasgada, entregada para o pai mais tarde. Preso, quase preso numa armadilha por uma mulher, a mulher de Potifar, aonde ele trabalhou. Traído pelo copeiro-chefe quando ele deu a interpretação do sonho, e aquele homem esqueceu-se completamente daquilo que ele havia falado. Então ele teve muitas dificuldades, essas são registradas e provavelmente muitas outras aconteceram na vida de José. Ele foi preso, mas não foi derrotado. Quem sabe um de nós, se tivéssemos preso injustamente por alguma causa, e hoje no Brasil há muitos presos injustamente, alguns justamente, outros não tanto, mas ele não se deixou abater por essa situação, de maneira nenhuma. Se ele fosse contar os problemas da vida dele, ele não viveria mais. Não viveria mais. Talvez até você fale assim: pastor, você não sabe da minha vida. Você não entende aquilo que eu passei. E provavelmente você não entende por que é que eu não tenho vivido de maneira como eu poderia, cumprindo os sonhos de Deus na minha vida. Mas será que aquilo que José passou, você também passou? Se ele venceu, você também pode vencer. José, ele tinha algo dentro dele, e era aqueles sonhos. E desde pequeno Deus dava sonhos a José. E aqueles sonhos fervilhavam no coração dele. E ele explicava aquilo e ninguém entendia, talvez nem ele mesmo entendesse naquela época. Mas aqueles sonhos que Deus deu a ele, provavelmente foram a ele uma força motriz, algo que o impulsionou a poder vencer todas as dificuldades da sua vida. Quem sabe você tenha um sonho no teu coração, algo muito profundo dentro de você. Por que você não usa isso, algo que Deus te deu, por que você não usa isso como força para vencer todas as dificuldades e alcançar a bênção que Deus tem para você? Para poder chegar a esse lugar de bênção, José teve que passar por uma decisão. E a decisão que ele teve foi de se libertar do passado. Libertar-se do passado. Colocar para trás tudo aquilo que impedia dele caminhar e ir em direção àquilo que Deus tinha para ele. E finalmente ele alcança a vitória, o poder, aquilo que Deus tinha para ele, sendo ele agora
o principal abaixo do faraó lá no Egito. Como é que é ser liberto do passado? Nós vamos entender, estudar nessa manhã, rapidamente, o simbolismo dos nomes que José utilizou para os seus filhos, Manassés e Efraim. Vamos aprender um pouquinho com José nessa manhã e colocar em prática em nossas vidas. Manassés, esquecimento. Diz o versículo 51. Ao primogênito chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Veja, José se sentia abençoado. A chegada de um filho traz bênção. E agora, recente, nós recebemos um neto, que faz um ano, daqui a alguns dias. Que maravilha! Que coisa maravilhosa! Neto ainda melhor do que um filho, não é? Mas quando você recebe um filho e pega aqueles... Quem aqui é pai? As mães carregam os bebês 9 meses, né? Mas quando o pai pega aquele bebê no colo, o meu sentimento quando eu peguei aquele meu primeiro filho no colo, todos eles, mas o primeiro tem um simbolismo um pouco diferente. Eu falei, meu Deus, o Senhor me concedeu uma criança. Me dá sabedoria para criar e educar. Não é assim? Uma criança traz alegria a uma casa. Seja um filho, seja um neto, quem quer que seja. Se somos pessoas que estão cheias de Deus, nós queremos que tudo vá bem. E ele se sente bem com a chegada do seu filho Manassés. Tem um comentarista bíblico de 300 anos atrás, chamado Matthew Henry. E ele diz assim, ele diz assim, né? Embora suportemos nossos problemas, circunstâncias felizes posteriores podem nos ajudar a deixá-los para trás. O que você acha disso? Embora suportemos nossos problemas, circunstâncias felizes posteriores podem nos ajudar a deixá-las para trás. O que pode, circunstâncias difíceis, o que pode adoecer a nossa alma e as nossas emoções? Sabe, quando nós ficamos privados da comunhão com Deus, quando não temos comunhão com Ele, seja porque a nossa vida não tem sido em comunhão com Ele, nós começamos a gerar problemas emocionais na nossa alma, na nossa vida. Porque Deus é aquele que é expert, Ele é sábio, Ele retira de nosso coração todas as dores, retira do nosso coração todas as tristezas. Mas quando vamos até Ele, não tem como. E comunhão é diferente de vida. Comunhão é fruto do relacionamento. E vida é fruto do nascimento. Se você já nasceu de novo, você tem vida com Deus. Se você tem comunhão com Deus, aí você tem relacionamento com Ele. Se você não desenvolve relacionamento, não há comunhão. E quando você não desenvolve a comunhão, apesar de eu ter recebido a Cristo como Senhor e como Salvador, você pode ficar distante de Deus. E estando distante dEle, problemas podem vir à sua mente, à sua vida. E privar-se dessa comunhão, pode ficar morte emocional a muitos de nós. Ou a qualquer um de nós. E aí entra o segundo estágio, que é o homem se sente abandonado por Deus. Deus, por que você me abandonou? Deus, por que você me deixou nesta situação? Quando nós primeiramente o abandonamos na falta da comunhão. Salmo 42, 3, tem um lamento ali do salmista, ele diz assim: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Sabe, o impacto das dificuldades, das provações, pode mudar a gente. Pode nos construir, como pode nos quebrar. Quando nos constrói, acrescenta algo. Quando nos quebra, vem Deus junto a todos aqueles cacos e gera uma pessoa nova. E eu tenho certeza que já passou provações na vida em que você cresceu. Eu tenho certeza que passou provações na sua vida que você sentiu quebrado em muitos pedaços. E depois Deus reconstruiu esses pedaços e fez algo novo, maravilhoso e muito melhor. Quando Deus trabalha em nosso coração. Agora, Deus é o Pai perfeito e Ele nunca abandona os seus filhos. Ele nunca vai te abandonar. Por mais que nós possamos, como pessoas humanas, pensar assim, Deus me abandonou, como o salmista está dizendo aqui. Deus não vai fazer isso. Porque Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você crê nisso? Diga um amém. Em seguida, achar que está abandonado por Deus, o homem começa a viver preso ao passado. Ainda o Salmo 42, versículo 4, e o parte A diz:
quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Sabe, tem muita coisa, quando você lembra, você chora angustiado, como o salmista estava dizendo aqui, que ele chorava, angustiado pelas coisas que haviam acontecido. E quem nunca aqui passou por algo que lhe angustia? Quem nunca passou por algo que ainda é vivo na sua mente hoje? Há pessoas presas no tempo. Há pessoas que entram num círculo na sua vida, em que tudo está em volta do passado. Tudo está em volta de coisas que aconteceram. Literalmente para no tempo. Mas não é no tempo físico, mas é no tempo emocional, porque aquelas coisas lá de trás permanecem no coração até hoje, fazendo que ele não caminhe na direção daquilo que Deus tem para a sua vida. Digo e entendo que não há problema nenhum em nós ficarmos enlutados pela perda de alguém. Nem mesmo por chorar por um relacionamento que foi fracassado, alguma coisa que aconteceu, uma perda, qualquer coisa assim. Mas é que nós não podemos ficar idealizando que o passado é melhor que o presente. De que o passado foi bom. Tem pessoas até que ficam falando o passado foi melhor. Coisas melhores aconteciam. Naquele tempo as pessoas me valorizavam. Na época a minha mãe era viva. Minha mãe é viva, tá? Mas na época a minha mãe era viva. Ela não deixaria que isso acontecesse. Ah, se meu pai estivesse aqui. Muitas pessoas colocam esse tipo de situação. Porque a palavra diz assim em Salmo 42, ainda versículo 7. Abismo chama abismo. E um problema leva o homem a outro problema. E quando estamos com um problema e não resolvemos a nossa alma, outro problema se avizinha e outro se achega. E quando vemos, estamos entulhados de problemas e começamos a viver de culpa e vitimismo. Culpa do passado, culpa das coisas que aconteceram. E eu sou assim, eu estou assim por causa de tudo aquilo que me fizeram, tudo aquilo que me aconteceu. Passado. Somente passado. Essa tentativa de idealizar esse passado é uma fantasia. Porque essas pessoas, se olharem bem para o passado, vão entender que talvez nem fosse um tempo tão bom assim quanto é agora. Se olharem para o passado, vão entender que talvez se o pai estivesse ali, não seria uma situação tão diferente. Ou se a mãe estivesse ali, não seria uma situação diferente daquela que ele imagina que seria. Mas a sua fantasia, a sua mente. Isso nos leva a uma inércia, como um obstáculo de reconhecer o nosso erro, de reconhecer a nossa falha e nossa estagnação diante da situação da nossa vida emocional. Aí então volta aquele tópico que aquele comentarista falou. A felicidade te as cura ou a cura te as felicidade? José superou os seus problemas porque teve um novo filho? Ou ele conseguiu ter um novo filho porque havia superado os seus problemas? Aí tem aquele segredo, né? Que é muito falado no popular. O que foi que aconteceu? Eu entendo que a pessoa que está vivendo no passado com seu poço entulhado de coisas emocionais, ele não consegue chegar à felicidade. Mas a partir do momento que ele fala, eu quero abandonar isso e ter uma nova vida, a felicidade pode começar a chegar à sua vida. Mesmo que ele ainda não esteja curado, e ele esteja num processo de transformação na sua vida. Assim eu acredito. Tanto é interessante que José, ele teve 3 túnicas na vida dele que são citadas na palavra de Deus. Não sei se você já observou isso. Qual foi a primeira túnica que José recebeu? Ele recebeu uma túnica do seu pai, toda bordada, toda colorida, toda linda. E essa túnica significa o quê? A túnica do filho escolhido. Porque José não era o primogênito e Jacó tinha interesse em deixá-lo como primogênito. Porque ele era temente a Deus. Ele perdeu essa túnica. Foi retirada dele. Foi roubada dele. Pelos seus irmãos. Lutas da vida. Talvez você já tenha perdido uma túnica que representa o poder de Deus, a autoridade de Deus sobre a sua vida em alguma área. José perdeu. A segunda túnica que ele recebeu foi a túnica de Potifar. A túnica de servo. A túnica daquele que estava ali como mordomo cuidando das coisas de Potifar. Também foi arrancada dele no dia que ele foi íntegro. E aquela mulher arrancou a túnica dele e ficou com a túnica nas suas mãos. Ele perdeu. Quem sabe tenha chegado alguma coisa nas tuas mãos que você achou, essa é a bênção para a minha vida. Um trabalho, uma profissão, um negócio, um ministério,
algo que veio à sua mão e foi arrancado de você. José teve essa túnica, essa bênção arrancada da sua mão. A terceira túnica, José recebeu do faraó. Gênesis 41, versículo 42 diz: E o faraó tirou o anel de sua mão e o colocou na mão de José, e o revestiu com vestes de linho, e lhe pôs no pescoço o colar de ouro. Essa túnica que José recebe sobre ele, agora a túnica da maturidade do governo, da autoridade, não é mais retirada dele, porque nesse momento agora ele está sarado, ele está curado, e durante todo aquele outro tempo, aquelas outras túnicas, não havia cura e quebrantamento no coração dele. Mas esta não. A partir do momento que ele se coloca diante de Deus e lança o passado para trás, aonde deve ficar, ele recebe a túnica da bênção, da maturidade, a túnica do governo e da prosperidade. Esse novo manto que o faraó coloca sobre ele representa a oportunidade de deixar para trás o passado doloroso. É como quando nós fazemos veredas antigas e faremos nesse sexta e sábado veredas antigas e trataremos um tema semelhante a esse, que fala da bênção e receber algo. E nesse evento há um ritual de passagem, e naquele ritual de passagem você sai de um lugar para o outro e recebe uma bênção. José, certamente, ele estava em alguma posição, o faraó estava no seu trono e ele chama José e fala: José, vem até aqui. Provavelmente José se ajoelhou diante daquela autoridade humana, recebeu uma imposição talvez de mãos, alguma coisa, e recebeu símbolos para identificar que ele tinha uma posição diferente. No Veredas Antigas faremos exatamente isso sobre a sua vida. Será na próxima sexta-feira. Mas aqui significa o quê? José mudou completamente agora de posição. Essa bênção recaiu sobre a vida dele. Então vem aqui o significado de Manassés: esquecimento. Na verdade, eu entendo que aqui havia uma cura que permitiu que ele esquecesse. Porque todas as coisas da minha vida, e é muito interessante, eu não vou entrar aqui no detalhe o que aconteceu exatamente, mas tinha uma questão da minha infância que aconteceu, e eu me lembrava constantemente daquilo. Eu tinha aquilo muito vívido na minha mente, eu olhava, aquela cena estava ali, eu me lembrava muito bem daquela cena, até o dia que eu deixei para trás, em que eu me esqueci disso, coloquei diante de Deus, e Deus veio e me tirou aquela cena, tirou do meu coração. Aquelas emoções caíram por terra, e eu não lembro mais daquilo. Houve um esquecimento. Aquilo não tem mais importância. Então, quando ele está dizendo esqueci, não é um simples não quero mais lembrar daquilo. É um esquecimento de recebi a cura e estou numa nova situação da minha vida, portanto, isso não está mais no meu coração e na minha mente. Você entende isso? Você já passou por isso? Quem já passou por isso? Se você passou por isso, você entende o que eu estou dizendo. Se você não passou por isso, você ainda não compreende isso. E você poderá hoje ter coisas da sua vida esquecidas, curadas, como José, como eu, como esses que levantaram as suas mãos aqui hoje. Mas é importante seguir em frente. José, ele não para devido às circunstâncias, ele não fica preso ao passado, mas ele quer aproveitar as bênçãos da vida dele, e para aproveitar as bênçãos ele tem que largar tudo aquilo que estava sobre a vida dele. Então o primeiro passo para a mudança é reconhecimento. Temos que nos libertar do passado. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tem que renovar a mente. O perdão tem poder de restaurar. O perdão tem poder de fazer que sejamos curados e cair no esquecimento tudo aquilo que é passado da sua vida. É o único método, é a única maneira. E Deus age através do perdão na sua vida assim. Você só vai melhorar quando você perdoar e esquecer tudo que ficou no teu passado. Aí então você vai alcançar a bênção que você quer na sua vida. Então para de olhar para onde você esteve e comece a olhar para onde você quer estar. E saiba, o passado jamais vai se igualar ao presente maravilhoso que Deus tem na tua vida. Amém? O que é que você precisa esquecer? Tem algo? Deixa Deus apagar o teu passado. Diga assim: eu quero que Deus apague o meu passado. E o segundo ponto, Efraim.
Efraim, está escrito aqui, versículo 52. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Efraim significa prosperidade. Então ele esqueceu, e depois que ele esqueceu, foi curado, então veio a prosperidade. Essa é a sequência natural na nossa vida, e temos que fazer isso na nossa vida. Então significa duplamente abençoado, duplamente frutífero. Quem aqui quer ser duplamente frutífero? Todos nós queremos. E se não estamos sendo, alguma coisa tem que ser colocada no passado. Agora José tinha um dom, e o dom dele era a interpretação de sonhos. E veja que isso era algo gratuito que Deus lhe concedeu. Ele não precisou clamar por isso, ele não precisou fazer nenhuma busca por isso. Deus deu naturalmente a ele. Você tem um dom natural de Deus dado a você, para que você possa desfrutar dele e colocar em prática, ser bênção para a sua vida e a bênção de todos que estão ao seu redor. Assim era. José era um jovem sonhador. Algumas pessoas acham que sonhar é muito ruim, não vive aqui no presente. Mas José, através do seu sonho, ele conseguiu ligar tudo aquilo que está nos céus, o sonho, com tudo aquilo que é terreno e colocar em prática naqueles 7 anos de vacas magras, gordas e magras, né? E então, após a interpretação do sonho, e assim ele recebeu autoridade no Egito. Ele recebeu autoridade porque ele soube usar aquele dom que Deus havia lhe concedido para que todas as pessoas daquele lugar, daquele país, fossem abençoadas. Ele usou o dom que estava dentro dele. Qual é o dom que está dentro de você? O que é que Deus te deu que você está esquecendo? Ou muitas pessoas estão massacrando você, não dando valor ao teu dom, aquilo que Deus te concedeu? Algumas vezes te rejeitando, problemas acontecendo. Agora, para que isso acontecesse e ele recebesse esse poder, ele foi testado a sua integridade. Se alguém foi testado em integridade é José. Porque, veja, aquele caso da esposa de Potifar, se fosse pensado do ponto de vista humano, muitos hoje diriam assim, dá nada, pastor. E ele ia poder usufruir de todas as coisas, ficar no lugar do Potifar. Imagina que pensamento. Mas tem gente que pensa exatamente assim. Um pouquinho de maldade não faz mal. Mas não é verdade. A palavra que diz que, porque ele foi íntegro. Integridade aqui significa o seguinte, a mesma pessoa em todos os lugares. A mesma pessoa quando ninguém está vendo, porque ali ninguém estava vendo. Potifar não estava ali, estava viajando. E ele poderia fazer o que quisesse se não fosse íntegro. Quando ninguém está te vendo, quem é você? Isso é integridade. Se é a mesma coisa que você é perante todos, você é uma pessoa íntegra. Se não é, busca integridade. Que quem sabe seja isso o ponto, a esquecer no seu passado e ser curado para receber a bênção hoje. Mas José, ele foi assim. Mas Deus tinha um propósito na vida de José. E José reconheceu isso, porque está escrito ali em Gênesis ainda, versículo 54. Havia fome em todas as terras. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então ele tinha uma promessa, e ele guardava essa promessa no coração dele, para que ele pudesse ir em frente de um propósito. E o propósito de Deus estava cumprindo-se na vida dele. E Deus é aquele que promete dupla honra e alegria perpétua àquele que é fiel a ele. Que está lá em Isaías 61, versículo 7. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Alguém diz amém? Então Deus quer que você tenha uma vida de abundância. Deus não está falando em você ter uma vida miserável emocionalmente, mas está falando de uma vida abundante, porque fala do pão da vida em João 10:10. Eu sou o pão da vida. Eu venho para ter uma vida e vida em abundância, disse Jesus. E essa abundância fala de vida espiritual, essa abundância fala de vida emocional, essa abundância fala também de vida física. Abundância, aquilo que é necessário para que você possa viver. Tudo aquilo que você tem pedido a Deus. Quando então José tem o seu segundo filho, Efraim, a dupla bênção, há uma abertura de portas e confirmação divina sobre a vida dele. Amém? Salmo 90:17 diz: derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Você precisa de uma bênção? Deus vai te abençoar em dobro. Amém?
concluindo essa palavra, nessa manhã. Antes do propósito, e talvez você tenha um propósito, e eu creio que você tem propósito, amém? Alguém que tem propósito? E se alguém não levantou o mão, que ainda não sabe o seu propósito, mas Deus tem propósito na sua vida. Antes do propósito, houve o quê? Perseguição e rejeição. Antes do propósito, na vida de José, houve perseguição, houve rejeição. Ele foi perseguido pelos irmãos, foi jogado numa cova, perseguido pela mulher de Potifar, depois foi para a prisão, interpretou sonhos, não foi reconhecido. Mas só que é o seguinte, Deus não esquece daquilo que Ele te disse. Ele não esquece daquilo que Ele te disse. Ele não esquece do que Ele disse para você. E Ele tem uma promessa. Cheia mais. Ontem, quando eu orava, o Senhor falou assim, quando eu saio para fazer algo, eu cumpro. Nada me detém. Eu falei, amém. Faz, Senhor. Faz mesmo. Deus não esquece. A palavra dele não volta vazia. Se ele falou, ele vai cumprir. Talvez José, naquele momento todo, ele dissesse, Deus me abandonou, Deus não está comigo, aquelas palavras não vão acontecer, aquilo não é verdade. Mas Deus estava trabalhando e tudo era para preparar. Então, se você está passando momentos difíceis da sua vida, e perguntando qual é o propósito de Deus para você, ou através dessas situações, não desanime. José não desanimou e recebeu a bênção do Senhor. As provações são importantes na nossa vida, porque as provações de José foram necessárias para que o propósito divino se cumprisse na vida dele. E ele tivesse todo o preparo para isso. Deus transforma o mal em bem. Amém? Deus transforma o mal em bem. Ele transformou até a perseguição e a rejeição para a glória dele. Foi glória dele. Porque quando olhamos para a vida de José hoje, nós entendemos e glorificamos a Deus. Você já sofreu rejeição de alguma pessoa? Alguma pessoa não entendeu o propósito de Deus na sua vida? O que você fez? Como é que você agiu? Entendemos hoje como é que José agiu, como é que você agiu? Saiba que isso pode ser importante para o cumprimento da bênção do propósito de Deus sobre a sua vida. Amém? Então não tire isso de foco. Ele quer usar a sua vida para abençoar e realizar coisas surpreendentes e abençoar muitas vidas. Todo o povo do Egito foi abençoado por José. Todo o seu povo, seus irmãos e seu pai foram abençoados por José. E aí então, quando ele se reúne agora com seus irmãos, reúne-se agora com seu pai, ele vai lá, o seu pai, Jacó, não havia visto seus filhos, já deviam ter alguma certa idade. E quando ele chega ali com os seus filhos, José chega próximo de Jacó. Jacó não enxergava muito bem nessa época. Ele chega com os seus filhos, ele coloca Manassés à sua direita, porque era, ou melhor, a direita de Jacó, que Jacó ia abençoar com a mão direita, né? A direita de Jacó, para que Jacó colocasse a mão direita sobre ele, que é o primogênito. E colocou Efraim à esquerda de Jacó. E falou assim, abençoa meus filhos aí, pai. O que é que Jacó faz? Você sabe o que Jacó faz? Jacó pega as mãos e faz assim. Ele inverte as mãos. Ele coloca a mão direita sobre aquele que está à sua esquerda, que era Efraim. E coloca a sua mão esquerda sobre aquele que estava à sua direita, que é Manassés, que era o primogênito. José repreende o pai. Fala, pai, não é desse jeito que se faz, pai. O primogênito é este aqui, ó. E Jacó diz para ele uma palavra explicando exatamente por isso. Ele diz que Efraim representava a prosperidade e Manassés significava o esquecimento do passado e da tristeza. Pois ele estava abençoando a prosperidade e não o passado da tristeza. Aleluia. O seu passado de tristeza cai por terra hoje. Jacó colocou as mãos sobre aqueles dois meninos e ele orou assim, eu vou ler. Assim os abençoou naquele dia, declarando, por vocês Israel abençoará, dizendo, Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Diga assim, Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. Que Deus faça assim com você, como Deus fez com Efraim e com Manassés, abençoando a tua prosperidade. Então José aceitou quando
Jacó falou que era esse o motivo, ele tem invertido as suas mãos, ele reconheceu isso, reconheceu o propósito de Deus sobre a vida dos seus filhos. E aliás, se você não sabe, esses 2 filhos de José foram incluídos como sendo as 12 tribos de Israel. Tem a tribo de Efraim, tem a tribo de Manassés. Você conhece a tribo de José? Mas tem a tribo de Efraim e Manassés. Os 2 filhos de José foram incluídos como sendo descendência de Jacó e parte das 12 tribos de Israel. Se você olhar os livros de Números, provavelmente Efraim e Manassés vai ter um número menor. Você já se perguntou por que é um número menor? Milhares de milhares numa tribo, e nessa tribo parecia que tinha menos, porque era uma geração a menos. E uma geração faz toda a diferença quando você olha a longo prazo na geração das vidas. Amém? Então temos 2 bênçãos necessárias na nossa vida. A bênção de Manassés foi: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E a bênção de Efraim: avançando para as que diante de mim estão. Amém? Vamos avançar para as bênçãos que estão adiante de nós? Você quer se libertar do passado e prosperar? Então declare: Manassés ficou para trás. Efraim é o que Deus tem para mim. Amém? Vamos colocar em pé. O primeiro passo então é esquecer do passado. Eu não sei como estão suas emoções, se elas estão saudáveis ou enfermas. A sua alma está abatida? Como você chegou aqui nessa manhã? É uma pergunta boa. Como você chegou aqui nessa manhã? O que Deus quer é que você esqueça do passado. E esquecer significa colocar diante dele, receber a cura. Isso sairá do seu coração. É assim. Se você deseja se desligar do passado e seguir em frente, eu quero que no ato profético você venha aqui à frente. Porque nós entendemos, e o nosso cérebro ele entende quando a gente faz um ato assim. Então a gente fica envergonhado e fala: não vou sair do meu lugar, quero que ninguém veja, ninguém saiba. Fique tranquilo, fique tranquila. Eu tive muito problema na minha vida, e eu coloquei diante de Deus, e Ele resolveu. Temos aqui alguns corajosos já. Se você tem alguma situação na sua vida, venha à frente. Hoje é o dia de você esquecer. Porque tem uma promessa sobre a sua vida. E essa promessa Deus vai cumprir quando você se colocar diante dele. Amém? Você quer conhecer o propósito de Deus sobre a sua vida para prosperar? Quem que não quer? Eu quero. Você quer? Prosperidade significa avançar e crescer. Se você quer a dupla bênção de Efraim e Manassés, o despertar do dom gratuito de Deus para avançar e crescer, quero te convidar que venha à frente também. Porque hoje é dia de bênção sobre a sua vida. Quando vocês vêm à frente, vamos orar, vamos cantar. Nome Jesus, e nesse nome há poder, e basta nele tudo crer. Cai gigantes e muralhas, nele a cura. É o poder que vou clamar, que fez a pedra rolar. Não existe poder como o nome Jesus. E nesse nome há poder, basta nele tudo crer. Cai gigantes e muralhas, nele a cura. E é o poder que vou clamar, que fez a pedra rolar. Não existe poder como o nome Jesus. E não existe poder como o nome Jesus. Aleluia. Repita assim comigo, todos nós, todos que estão aqui, os que vieram à frente, principalmente você que está aqui, repita também assim: Senhor, eu te agradeço pelo dom da vida em Cristo Jesus. Confio em Ti e por isso entrego nas Tuas mãos todas as situações do passado que me feriram. Entrego todos os sentimentos que estavam no meu coração até agora. Entrego a Ti todas as consequências dessas situações na minha vida. Aceito tudo o que aconteceu. Perdoa todos os envolvidos e a mim mesmo.
clamo pela tua cura emocional na minha vida, agora mesmo. Fala com a sua autoridade, agora mesmo, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela prosperidade que me sobrevirá após entregar todo o meu passado a Ti. Eu clamo nesse momento para que desperte o Teu propósito na minha vida, assim como com José, e desta forma eu prospere duplamente e prossiga com os Teus sonhos para mim. Eu Te agradeço pelas bênçãos, em nome de Jesus, amém. Senhor, aqui está o Teu povo, sobre o qual eu quero clamar nessa manhã, Jesus. E essa Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, Senhor, e ela penetra até o profundo da nossa alma, até o profundo do nosso coração, Senhor, para quebrar, para destruir, para retirar, para desenraizar toda a raiz da amargura, tudo aquilo que veio, Pai, para impedir a Tua bênção e a Tua graça. Nós arrancamos, pelo poder do Teu Espírito, pelo poder do nome de Jesus, nós arrancamos agora e lançamos por terra, lançamos fora e declaramos: não tem mais poder, não tem mais autoridade sobre o Teu povo. São curados agora, e o bálsamo de Jesus recai sobre os seus corações. O bálsamo de Gileade, que cura toda ferida, desde a cabeça até a planta dos pés, agora recai sobre os Teus filhos. Eu quero clamar nesse momento, Senhor, pela Tua bênção, pela prosperidade, por Efraim sobre as suas vidas, prosperidade dupla, bênção duplicada, Senhor, bênção em dobro, propósito, despertar, ó Pai, do Teu propósito, despertar, ó Deus, daquele dom maravilhoso que o Senhor concedeu a cada um de nós. Por isso eu invoco agora a presença do Teu Espírito Santo, invoco a presença do Deus Todo-Poderoso nessa manhã, para que venha, Senhor, para tocar, Senhor, para abençoar, para ministrar, Senhor, bênção, prosperidade, ó Pai, ministrar, Senhor Deus, prosperidade, ministrar, ó Deus Todo-Poderoso, a Tua unção de bênção, que eles possam sentir a Tua presença nessa manhã, saradora, restauradora, de prosperidade e bênção, em tudo aquilo que eles colocarem em suas mãos. Como ministra a palavra, hoje eu quero, Senhor, ministrar sobre o Teu povo agora, Senhor, esquecimento do passado, cura do passado e prosperidade dupla em tudo aquilo que colocarem em suas mãos. Que ao sair dos seus lugares, virem aqui à frente, Senhor, seja receber um novo manto, o manto de governo, o manto de autoridade e o manto de prosperidade sobre as suas vidas, em nome de Jesus, nosso Senhor, amém. Que Deus faça com vocês como fez com Efraim e como Manassés, amém. Salve de palmas para o Senhor.